Seguinte, hoje, como eu tinha falado com vocês na aula passada, eu utilizei o módulo, né, para o planejamento da aula de hoje, eu utilizei o módulo de aspectos globais de saúde, né? Então, a gente estava falando na aula passada sobre os vermes, né, as características gerais de plateumintos e nematóides. E aí, eu aproveitei o gancho para poder pegar as doenças ocasionadas por esses vermes. Inclusive, disponibilizei para vocês uma videoaula sobre esses vermes, tá bom? Sobre essas doenças, né? Essas verminoses. Nessa videoaula, eu não falei... Deixa eu só aceitar o restante. Pronto. Eu não falei de todas as doenças ocasionadas por vermes, mas falei das principais, tá? Acho que eu acrescentaria, para falar, né, um pouco mais, acrescentaria a doença causada pelo oxiurus, enfim, que na verdade você tem ali uma das grandes características, né? Apesar de não estar, acho que não sei nem se está, não lembro se está no livro de vocês. Eu disponibilizei uns links, uns sites para você aprofundar, assim, eu tenho uns sites para se vocês quiserem aprofundar os assuntos que são bem interessantes, eu posso depois colocar no fórum para vocês, tá? Mas eles, na verdade, assim, o oxiurus é o que é mais característico, né, da doença, assim, como sintoma, é a coceira na região anal. E isso está relacionada com o hábito de postura de ovos, principalmente feito na parte noturna. Então, as fêmeas elas vão para essa região para a postura de ovos. E essa movimentação, enfim, esse hábito acaba levando a uma coceira na região. E por isso, um dos principais sintomas, assim, claro que tem outros, né, mas um que é bem característico da doença por oxiurus é justamente essa coceira na região anal, tá? Muito comum em crianças, principalmente por conta do hábito, né? As crianças, elas têm o hábito de botar a mão na boca, né? Então, isso facilita a troca de objetos entre as crianças, isso facilita muito a disseminação de doenças, né? E as verminoses estão aí, com certeza, como um dos grandes motivos assim, de doença nessa faixa etária, tá bom? As crianças também têm hábitos, né, de higiene que são mais difíceis de serem mantidos, né? Então, assim, por falta mesmo, pela dinâmica mesmo que as crianças têm, é bem complicado, considerando que elas normalmente ficam em escolas, creches, né, que tem um grande número de crianças, então existe uma troca muito grande entre essas crianças e esse contato tão intenso e íntimo ali entre as crianças acaba favorecendo a disseminação de algumas doenças, tá bom? Eu vou aproveitar hoje, eu vou compartilhar minha tela e aí a gente vai dar um pulo no livro de vocês, porque a minha ideia é a gente dar uma geral nas doenças e a gente resolver uma questão, tá bom? Então eu vou compartilhar a minha tela aqui. Caso vocês tenham qualquer dúvida, pode perguntar, ou se essa dúvida surgir depois, vocês sabem que podem registrar lá no fórum, tá? Deixa eu só procurar aqui que ele... Uhum. Então, vamos lá. Então, vamos que vamos. Deixa eu só tentar ir direto para a página que eu quero, aproximado. E aí a gente começa a falar. Deixa eu só colocar, sei lá, a página 15, talvez. Um pouquinho depois. Chegamos. Então, na verdade, a gente está falando de algumas verminoses, né? Fiz essa divisão, também fiz na apresentação que eu coloquei para vocês, né, na videoaula,
que na verdade você tem dois grandes grupos de vermes, o de corpo achatado e o de corpo cilíndrico. No caso, os plateumintos são os vermes de corpo achatado. As principais doenças associadas a esse grupo seriam, então, a esquistossomose e também o complexo teníase e cisticercose, tá? Como uma coisa que eu gostaria muito que vocês ficassem sempre atentos quando se fala em doença, e eu já falei isso durante a explicação dos ciclos de transmissão da malária, da doença de Chagas, é sempre muito importante você perceber onde está a forma infectiva, né, a forma que vai infectar o hospedeiro, para você entender alguns dos sintomas, para você entender como é que você faz a prevenção e o controle, né, quais são as medidas de prevenção. Então, saber o ciclo ajuda você a entender várias partes da doença, né? Não só os sintomas, como também... Deixa eu só aceitar pessoas aqui. Pronto. E aí, pronto. Então, não só entender os sintomas, como também essas medidas preventivas ficam mais fáceis de serem compreendidas, tá? Oi, Marina. Oi, Ayla. Oi para todo mundo que eu não falei. Oi, bom dia. Bom dia. Quem é o galo sniper aqui? Sou eu. Hã? Quem é? Não ouvi. Quem é? É só para eu poder depois... Eu preciso fazer a chamada. Aí eu preciso saber quem são vocês, os seus codinomes, entendeu? Enfim, a gente tem nesse ciclo, enfim, aqui as fases evolutivas ali durante o ciclo biológico desse parasita, né? A gente pode começar, não é um ciclo, né? Então, na verdade, a gente pode iniciar a nossa compreensão do ciclo por qualquer fase. Mas eu gosto muito de começar logo pelo hospedeiro, né, humano. Isso facilita, para mim, facilita, porque acaba sendo o foco mesmo que a gente normalmente dá, né, que é o hospedeiro humano. Então, isso acaba facilitando a compreensão, tá? Então, aqui você tem... deixa eu ver se tem mais gente me esperando. Aqui você tem o verme adulto, tá? O verme adulto, gente, ele fica em veias aqui próximas, né, que alimentam aqui, estão próximas, associadas ao sistema digestório, tá bom? Eles são dioicos, né, com dimorfismo sexual. Lembra o que isso significa? Lembra, gente? Gente? Lembro não. Lembro não. Então, dioicos é que tem sexos separados, ok? E com dimorfismo sexual é que macho e fêmea possuem morfologia diferente, aspecto diferente, tá? Características do corpo que são diferentes. Então, é isso que é dioico e com dimorfismo sexual. Então, vai haver a cópula desses vermes adultos, né? Nessas veias aqui próximas ao sistema digestório. E aí, gente, vai haver a eliminação, né? Os ovos produzidos aqui caem, então, no intestino e vão ser eliminados pelas fezes. Caso não haja saneamento básico adequado na região, né? Hábitos inadequados por conta dos dejetos, então você tem que esses ovos podem ter acesso ao corpo de água, né? Então, aos locais de água, rio, lagoa, enfim. E aí eles vão eclodir e liberar larvas ciliadas, ok? Essas larvas recebem o nome de miracídio. E esse miracídio vai entrar, então, no hospedeiro intermediário, que é o caramujo, e vai se desenvolver nesse hospedeiro intermediário. E esse, então, vai liberar um segundo estágio larval, que é de cercária. Né? Essa cercária, ela consegue nadar ativamente nesse ambiente, e ela entra ativamente pela pele, ok? Então, é uma infecção direta mesmo por entrada dessa cercária na pele. Inclusive, o fato dessa cercária entrar na pele, né, caracteriza um dos sintomas da doença, que é a coceira característica por conta dessas lesões
da entrada aqui dessa larva no sistema humano, tá bom? Então, na verdade, você tem, né, uma migração, enfim, você vai ter o desenvolvimento depois dessas cercadas vão se transformar nos esquistossomos que darão, então, a origem aos vermes adultos capazes de continuar o ciclo. Tá? Essas são as características principais desse ciclo. Como medida de prevenção, o que vocês acham? Olhando esse ciclo, o que vocês acham? Alguém? Hein, gente? Alguma ideia de uma medida de prevenção? Gente? Não? Ninguém? Higiene. Higiene é uma delas, com certeza, né? Sempre é, mas assim, acho que um dos principais e que a gente tem que sempre pensar quando pensa em verminose, ou pelo menos a grande parte dessas verminoses, é o saneamento básico, né? Porque o fato das fezes entrarem em contato com o ambiente e eu contaminarem esse ambiente, isso só acontece porque não tem um destino adequado dos dejetos, ok? Então, nesse caso, é muito mais relacionado, né, ao próprio saneamento mesmo. Por quê? Aí, a higiene, gente, ela serve para várias verminoses, né? Aqui o principal, olha só, quem falou higiene? Jennifer, porque olha só, pensa nesse caso aqui, por que a higiene não está tão diretamente relacionada, né? Porque a higiene, ela entra como medida de prevenção de várias verminoses. Mas nesse caso específico, até é necessário para que a doença aconteça um hospedeiro intermediário. Então, por exemplo, se esse indivíduo, né, defecar, não lavar propriamente a mão, enfim, e colocar na boca, ele vai ser contaminado? Não. Por que não? Porque, na verdade, se ele está ingerindo ali esses ovos, não passou por esse processo necessário para desenvolvimento, né, e infecção, né? Então, é claro, se você tem, assim, quando você pensa em higiene nessa questão mais sanitária, né? Aí sim, porque aí as fezes em contato com a água vai permitir, então, esse contato com, se porventura, né, houver ali o hospedeiro intermediário e o ciclo se fecha, tá? Uma outra forma de você evitar é evitar entrar nesse tipo de ambiente, né? Se houver o hospedeiro intermediário, casos de doença na região, você evitar o uso desses ambientes. E aí, e próximo dessa região de água e tal, evitar ficar descalço também, né? Que é uma outra forma de prevenção. Então, próximo desses cursos de água aqui, né, das margens e tal, evitar entrar nessas regiões descalço, né? Tem que ter uma proteção, tá bom? Então, gente, sempre fiquem atentos às características específicas daquele ciclo de infecção, tá bom? A outra doença de vermes de corpo achatado, né? Na verdade, são duas doenças, ok? E aí é o que a gente chama de complexo terníase cisticercose, por quê? Porque são dois quadros clínicos diferentes. Você tem na teníase, o que o indivíduo humano tem no seu organismo é o verme em si, tá? É a tênia, que é conhecida popularmente como solitária. E ela pode ser solitária mesmo e ela consegue ainda se reproduzir, porque ela é monóica, né? Ela é hermafrodita. Um único organismo tem os dois sistemas reprodutores, tanto feminino quanto masculino. Então, ela consegue sozinha fazer a reprodução e produzir os ovos, que serão eliminados nos chamados proglótides grávidos, né? Proglótides cheias de ovos. Então, na teníase, o que o indivíduo tem no seu organismo é um verme, ok? Elimina, então, essas proglótides, que tem ali os ovos, né?
E quando esses ovos contaminam alimento, né, enfim, o hospedeiro intermediário tem acesso a esses ovos, ele agora se contamina e há o desenvolvimento nesse hospedeiro intermediário do estágio de cisticerco, né, na carne, ali nos músculos, enfim, desse hospedeiro. Pode ser tanto o porco quanto o boi, tá? Só que aí existem espécies diferentes que vão acometer, né, e vão ter esses hospedeiros intermediários no seu ciclo, espécies diferentes. A tênia saginata vai infectar o boi e a tênia solium vai infectar o porco, tá? Na hora que o homem se alimenta dessa carne mal cozida, né, de procedência duvidosa, enfim, quando ele se alimenta dessa carne, então ele passa né, ele ingeriu esse cisticerco e o verme, então, adulto vai poder se desenvolver aqui, tá bom? Sim? Ok. Beleza. Esse é o quadro de teníase, né? Só que o que acontece? No caso da tênia solium e apenas a tênia solium, né? Os ovos liberados, esses ovos aqui, que vão fechar o ciclo nesse sentido, se o homem entrar neste ponto do ciclo, ou seja, se ele consumir esses ovos, tá? Então, esse cisticerco vai se desenvolver no organismo dele. Agora, não é o verme adulto que está se desenvolvendo. Ele não se alimentou da carne com cisticerco. Ele se alimentou do ovo, ok? Por conta de alimentos contaminados com esse ovo. Ele entrou no lugar que o porco está ocupando. Aí, gente, nesse caso, são esses cisticercos que se desenvolvem no organismo humano, tá? E aí você tem um quadro de cisticercose. Beleza? Foi? Foi. Oi, beleza. Uhum. E aí você tem alguns vermes, como por exemplo, né, o Ascaris lumbricoides, que é a lombriga, a famosa lombriga, que todo mundo fala, fulano tá com lombriga. Então, quando fala, deixa eu ver se ele está aqui mais para baixo. Não, só começa aqui. A ascaridíase, né, ocasionada pelo Ascaris lumbricoides, é a lombriga, tá? A lombriga, claro, né, ali os sintomas a gente já consegue imaginar quais são, né? Então você tem, como esse verme fica no intestino, então você tem acometimento de intestino, né? Então dor abdominal, coisas relacionadas à presença desses vermes. Casos graves, gente, pode levar a obstrução intestinal de tanto verme que tem. Mas tem alguns sintomas que não são tão óbvios assim, tá? Não são tão óbvios assim. Então, por exemplo, aqui está mostrando cada parte, né? Está te mostrando que você tem o embrião ali, a casca, né? Tá havendo a ingestão desses ovos, tá? Esses ovos seguem a seta preta. Esses ovos, então, né? Vão liberar as formas larvais da lombriga, que vão migrar, ok? Deixa eu ver se aqui tá na fase certa. Deixa eu ver. Deixa eu só ver a ordem aqui, tá? Não, não tá não, gente. É aqui, ó. É esse aqui, tá? É esse aqui primeiro. Aqui você vai ter, né, a eclosão dos ovos e liberação das larvas no intestino. Então, olha só, veio aqui, ó. Ovo, ingeriu, ok? Aí, tem que passar direto desse aqui, tá? Passou aqui. Passou no sistema digestório, chegou aqui. Houve a eclosão dos ovos, tá? E liberação das larvas. Essas larvas, vou só clicar nos outros aqui para poder ver, tá? A ordem, gente. Não, verme adulto, ok, beleza. Essas larvas, elas vão cair aqui no sistema e vão migrar pelos órgãos, chegando no pulmão. E aí vão subir aqui, ó, via traqueia, e aí sim, agora é essas larvas vão migrar pelo pulmão, pela traqueia e vão ser engolidos. Então, ó, volta de novo agora a seta azul, tá bom?
seta azul, volta para o sistema digestório até chegar, né, à fase de verme adulto, onde vai haver a cópula, produção de novos ovos, muitos ovos, e esses, então, serão eliminados pelas fezes. Passa, então, na verdade, 2 vezes pelo sistema digestório. No início, o ovo que é ingerido, ok? Esse aqui, segue a seta preta, a liberação da larva. Larva essa que cai na corrente, atinge os órgãos, chega no pulmão, sobe via traqueia, é engolido. Sim, a larva é engolida. E aí parte de novo pelo sistema digestório para chegar a verme adulto, que vai haver reprodução e eliminação de ovos, tá bom? Um dos sintomas, gente, é tosse seca. Por quê? Né? Justamente por conta desse caminho aqui. O fato de você ter larvas passando do sistema respiratório para o sistema digestório, isso, né? Então, um dos sintomas é justamente esse, tá? Por isso que eu disse, existem alguns sintomas que são mais óbvios, né? Que são aqueles relacionados ao sistema digestório em si, mas outros sintomas você só reconhece se você sabe o ciclo desse parasita, tá bom? Uma outra doença é o amarelão, né? Nome popular amarelão, causado então pelo Ancylostomum duodenale, também pelo Necator americanus. Esses dois vermes têm estruturas diferentes na região da boca, mas ambos possuem essas estruturas e ajudam na fixação dessas estruturas, tá? Uma característica do amarelão, né, é o quadro de anemia mesmo, por conta do desenvolvimento desses vermes no interior do organismo e por serem transmitidas, né, através aí diretamente da pele, uma das medidas de prevenção é também, né, você não andar descalço. Então, você evita todas essas que você, principalmente essas de solo, tá? No caso lá da esquistossomose, o problema é que, como é em água, se você, não adianta, né? Tô com a bota até aqui, mas eu pego e entro até né, entro na água por completo, não adianta nada. O que é ideal é evitar o contato com a água em si, né? E caso esteja ali na ribeirinho e tal, se proteger com enfim, com calçado, bota e tudo mais, para que essa água não entre em contato com o organismo, né? No caso da esquistossomose que eu estou falando. Mas, assim, se for um ambiente contaminado, o ideal é você não entrar em contato com essa água. Nesse caso aqui, que é com solo, aí mesmo que o calçado é fundamental, porque é solo, né? Então, o fato de você usar o calçado já é algo que é feito de maneira regular, né? E é uma forma de prevenção. É claro que no ambiente rural, gente, que é onde muitas vezes esses casos acontecem, é comum a pessoa andar descalço. E isso favorece, então, a proliferação da doença, tá? E não defecar ao ar livre, né? Obviamente. Então, o saneamento, mais uma vez, entra como algo fundamental, assim como na teníase, né? Que também, se você tem saneamento, você vai ter um bloqueio do ciclo, porque as fezes não vão entrar em contato com o ambiente e isso você elimina a possibilidade, então, pelo menos diminui, né? A possibilidade de contaminação, tá bom? O livro de vocês, gente, trata basicamente desses 3, tá? Depois entra em infecções sexualmente transmissíveis. Na videoaula eu apresentei algumas outras doenças, acho que mais uma, talvez. E hoje, no início dessa aula, eu falei um pouquinho sobre a doença causada pelo oxiúros. Oi, gente. Deu uma luz? Tranquilo. Beleza. Eu tinha separado, mas talvez nem dê tempo. Deixa eu ver se eu acho aqui na página. Eu tinha separado uma questão, mas vale a pena até para fazer. Deixa eu só ver. Só chegar mais perto. A questão 70. E aqui vai ser mais.
Vou ver a página, acho que era a página 36. O livro vai ser mais rápido, eu vou pelo livro. Essa questão 70 aqui, tá? Só para sedimentar o conhecimento. Em um centro de saúde localizado em uma região com alta incidência de casos de ascaridíase, tá? Ascaris lumbricoides, foram encontrados folhetos informativos com medidas de prevenção e combate à doença. Entre as medidas constavam as seguintes. Atenção, tá? Estão todos visualizando, gente? Sim. Beleza. Sim. Aí tá assim. Essas eram as medidas presentes no panfleto. 1. Lave muito bem frutas e verduras antes de serem ingeridas. 2. Ande sempre calçado. 3. Verifique se os porcos, hospedeiros intermediários da doença, não estão contaminados com larvas do verme. E 4. Ferva e filtre a água antes de tomá-la. Para isso, gente, precisa lembrar do ciclo da ascaridíase, né? Então, é aquele que a gente falou da ingestão de ovos. Lembra que o ovo eclodia no sistema digestório, a larva migrava no organismo, passava por pulmão, era engolida, era verme adulto e beleza, tá? Isso significa que pelo ciclo que a gente viu, não há hospedeiro intermediário. Com isso, você já elimina aqui. Tá bom? Também não falamos sobre, nesse caso, entrada direta pela pele, pelo pé, nada disso. Também, Então, ande sempre calçado. Também tá fora, né? Então, aqui a gente ficaria com lave frutas, né? Verduras, para evitar o contato com ovos, e ferva e filtre a água antes de tomá-la, ok? Então, essas seriam as medidas que devem ser mantidas pelo diretor para serem corretas e eficientes contra as ascaridíase. Foi? Sim. E tanto a 1 quanto a 4 vão evitar o contato com os ovos, né? Que vêm no alimento contaminado, ou na água. Deixa eu só ver aqui, que eu acho que eu passei demais. Letra B. Peraí, gente, eu tenho que voltar aqui só para a gente fechar. A letra B, ver se ele vai. Vamos. Foi. Então, a letra B. Se nessa região a incidência de amarelão, tá? Também fosse alta, que medida presente no folheto seria eficaz para combater tal doença? Me diz aí. Qual que vocês acham? Amarelão. Sim. Eu acho que a 2, sim, né? Ande sempre calçado. Beleza, isso aí. Foi a última que a gente viu, né? Que é um gel, ou seja, tem uma fase do ciclo que passa na terra e, portanto, andar descalço é uma forma de você contrair, né, a doença, porque ela entra as larvas entram ativamente pela pele, tá bom? Então, com certeza seria a 2, andar sempre calçado, para evitar o contato com as larvas que se desenvolvem no solo, tá bom? Foi, gente? Se tivesse perguntando, por exemplo, sobre prevenção da esquistossomose, que foi aquela do caramujo, eu poderia dizer eliminar os caramujos da região, né? Evitar o contato com a água, e quando eu falo contato, é o contato do corpo todo, tá, gente? Então, evitar o contato com a água, você ter saneamento básico, com certeza, e evitar a eliminação dos ovos no ambiente, e isso serve não só para a esquistossomose, como para as outras doenças que a gente viu também, tá bom? Ok. Beleza, por hoje, gente, é só vou pedir para vocês ficarem um minutinho, só para eu dar a presença para todo mundo. Ângelo tá aí, Ayla também. Bautista tá aí, gente? Acho que não. Catarina? Não. Cristal eu também não vi, não. Dante também não. Deise tá aí hoje? Oi. Oi, Dante, você tá aí?
Não, Ângelo não. É Ângelo. O Dante não. O Dante vazou. Tá, Ângelo tá aqui. Já vi. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Daisy, acho que não. Daisy não. Então vamos. Gabriel, tá aí. Hillary tá aí, gente? Tô. Tá. Jennifer, eu sei que tá, que até falou, participou. Lucas tá aí não, né? Não. Mariana, também não. Eu não lembro de ter visto. Marina tá. Natan, eu sei que tá também. Nitai também vi. E eu. Alguns eu vou, como eu tô falando, eu só vou admitindo, tá, gente? Olha só, eu vejo vocês, então, na segunda-feira, tá bom? Pra gente discutir mais alguns animais invertebrados. Beijo, se tiverem qualquer dúvida, coloca lá no fórum, tá? Tchau, professora. Tchau, Tchau, professora.